Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e a gente está começando hoje mais um episódio do CC Videira Histórias. E a gente trouxe hoje um convidado super importante, o Alan. Ele vai estar apresentando um pouco sobre a história dele aqui na nossa igreja e um tema super importante que a gente vai estar falando, que é história sobre grupo de crescimento. E aí, Alan, tudo bem? E aí, Matheus, tudo bom? Tudo bom, CC Videira? É um imenso privilégio estar tendo a oportunidade de falar de algo que Deus derramou de uma maneira tão generosa na minha vida e que faz completo sentido pra mim. Que ótimo. Conta pra gente como foi a tua experiência. Conta um pouco, na verdade, como foi que tu chegou aqui. O que é que tu faz hoje? O teu primeiro contato com a igreja? Tranquilo. Seguinte, eu conheci a CC Videira em 2010... E aí eu comecei a frequentar ela, mas foi um frequentar de uma maneira muito esporádica. E esse de uma maneira muito esporádica acabou demorando algum tempo. Mas eu me firmei mesmo em 2015. 2015 foi quando eu comecei a servir na igreja. Foi quando eu me encontrei, foi quando eu vi um propósito de estar aqui. Legal. Foi quando eu comecei a servir nessa casa. E de 2015 pra cá eu nunca mais saí, nunca mais tive uma pausa. Eu me sinto completamente... renovado e firmado num senso de propósito de que eu fui chamado para este momento, para estar aqui. Amém. E faz total sentido para mim hoje. E o que é que tu faz hoje aqui? As áreas que tu serve, que tu atua? Pronto. Eu literalmente comecei a construir aqui uma história de permanência, de enraizamento aqui na CC Videira, através do servir. O primeiro local que eu servi aqui foi o grupo de artes, foi a minha porta de entrada. Incrível. Aqui no grupo na CC Videira. Mas logo em seguida, pelo espaçamento de tempo também, eu servi em quase todos os departamentos. Sim. Hoje eu sirvo de maneira fixa também na interna de 16 horas aqui na CC Videira Sul. E para além disso, eu tenho a honra e o privilégio de, no momento, estar na liderança também de um GC. Hoje eu sou supervisor aqui no Ministério do A13 Uni, da CC Videira Sul. E eu também estou como supervisor de artes aqui também da CC Videira Sul. E tenho ainda maior privilégio de poder ser staff aqui da nossa igreja, através ali do Criativa Ensino, do Intensive. E é uma benção tremenda. Então existem vários Alans aqui pela nossa igreja, né? Servindo, trabalhando, atuando. E pegando um gancho do que o Alan fala agora sobre o Intensive, né? Fazer um convite para vocês aproveitar essa oportunidade. As vagas para o próximo ano do Intensive já estão abertas, Intensive 2022. Então você que tem interesse em se aprofundar ainda mais sobre a cultura da igreja, sobre a visão, entender mais sobre o reino de Deus, como funciona a igreja, se você tem interesse em ser um líder mais profundo, um líder que tem mais embasamento, mais conhecimento, seja na sua empresa, na sua família, na igreja, o Intensive é a opção certa para isso, né? O Alan, ele fez Intensive em 2018 e 2019, né? Não, 2019 e 2020. Pronto. Eu fiz parte da primeira turma do Night, foi a nossa proposição, que inclusive nós temos muito essa facilidade, a nossa igreja foi adaptando-se dentro do nosso público, né? Dentro dos membros da nossa CC Videira. Hoje acontecem apenas em 2 dias, né? Segunda e terça-feira, pelo período da noite. Não fazer, né? Não tem desculpa, às 18h30 até às 22 horas, o que permite pai de família fazer, mãe de família, empresário, estudante, é pro School, é pro Uni, é pro Somos Um, é pro Inspira, é pra todo mundo poder ter a oportunidade de fazer. Eu tive o privilégio, por exemplo, de na minha turma ter 3 coordenadores pastorais, então assim, era de uma magnitude de aprendizado gigante. Líderes, empresários, qualquer pessoa pode fazer, né? Total. E eu soube que esse ano também tem uma grande novidade, que não só o primeiro ano, mas se você já fez o Intensive em algum ano, você pode fazer o segundo ano do Intensive, né? Também sendo segunda e terça à noite. Correto, o segundo ano também está acontecendo para quem já terminou, não precisa ser da turma que finalizou esse ano. Se você fez em algum momento o Intensive, você tem a oportunidade. Ela acontece também segundas e terças-feiras de 18h30 até as 22 horas. E pessoal, se você tem interesse em fazer o Intensive, não perde tempo. As inscrições estão abertas, você pode ir no Instagram do CC Videira Intensive, tem um link lá, você faz sua inscrição. A gente tem balcão de formações também nos campos do Ceará e também em Natal. Então assim, gente, não tem a desculpa de você não fazer o Intensive. Eu também fiz em 2015, foi um dos anos mais incríveis da minha vida, mais transformadores. Então eu te encorajo a fazer o Intensive e viver esse ano extraordinário para a sua vida.
certo? Então vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre grupo de crescimento. Eu particularmente amo grupo de crescimento. Para a nossa igreja é uma das ferramentas principais que a gente tem para acolher pessoas, conhecer novas pessoas, conhecer amizades saudáveis, bons relacionamentos. E a gente vai conversar com o Alan sobre grupo de crescimento. Então, Alan, vamos logo direto ao assunto, vamos começar logo a falar sobre o GC, que é tão incrível para a nossa igreja. Então, eu queria que tu contasse para a gente qual foi a tua primeira experiência, como tu entrou em um grupo de crescimento. Quem te chamou, como foi esse primeiro contato, se tu gostou, não gostou, enfim, conta para a gente como é que foi. Show! O grupo de crescimento, para mim, é uma das ferramentas assim que mais me marcou e me marca diariamente aqui na nossa igreja, porque é sobre relacionamentos saudáveis, é sobre a convicção de um propósito de eu estou alinhado a um propósito que Deus me chamou e eu não estou sozinho. Sim. Eu tenho esse senso de coletividade, eu tenho esse senso de o corpo de Cristo, compartilhar a a sua vida com outras pessoas, né? Exatamente, isso gera um crescimento assim surreal. Em 2015, quando eu decidi me firmar aqui na igreja, eu falei assim, cara, eu preciso vivenciar o que é o ser igreja, o que é o ser generoso, o que é estar plantado na casa de Deus. A ferramenta que mais gritava para isso acontecer era o servir e o grupo de crescimento. Sim. Então, na minha época, né, como se fala, há muito tempo atrás, né, 7 anos atrás, a gente não tinha ainda o cadastro no app da CC Videira. Então, eu tinha passado no Loud há muito tempo, em 2010, quando eu vim a primeira vez, e eu não tinha demonstrado interesse, eu não tinha me firmado até então. Então, esse meu número, esse meu contato meio que me ligaram, entraram em contato comigo, mas se perdeu porque eu não tinha interesse naquele momento. E passados 5 anos, quando eu entendi o meu propósito, o meu chamado de estar firmado na casa de Deus e fazer o que Deus me chamou para ser feito, né? Contribuir de uma maneira efetiva, eu fui atrás, né? Eu busquei. Então, a primeira ferramenta que eu busquei foi o Instagram, que pra mim, que eu era mais novo, era uma ferramenta que eu utilizava muito. Sim. Era uma ferramenta fácil, acessível pra mim. Mandei mensagem no Instagram do A13 Uni, mandei mensagem no grupo de tribo, no Instagram de tribo, mandei mensagem no Instagram da CC Videira. Queria entrar em um GC. Eu queria entrar em um GC. E não tardou muito ainda, naquele mesmo mês, entraram em contato comigo. E me marcou muito, porque o meu primeiro GC, Deus me presenteou de ser no dia do meu aniversário. Olha, que presente. Então, tinham me convidado. Nossa. E o primeiro convite que me fizeram, eu aceitei de cara. Eu fui para uma convivência de todos os GCs masculinos da tribo que eu fazia parte. Sim. E, tipo assim, foi muito surreal, porque eu falei assim, cara, é um presente, eu vou interpretar isso como presente. Eu busquei tanto tempo um GC, eu bateria aqui um mês todinho atrás, sim, Deus me presenteou no dia do meu aniversário, vou me permitir. E tem pessoas que entram de várias formas, né? Tipo assim, a mãe pede pro filho ir, um amigo chama, um vizinho chama, Instagram também, o nosso site, aplicativo. Então não tem desculpa de você não participar de um grupo de crescimento, né? É muito interessante, porque assim, eu entrei na perspectiva de eu não quero me relacionar em 2010, eu não quero me envolver, eu não quero me enraizar. E aí teve um momento que surgiu essa curiosidade em 2015, eu falei, cara, tipo, eu não tenho nada pra perder. Eu não tenho o que perder. Então, eu vou dar um sim pra isso, eu vou me permitir. E, tipo assim, o que entrou ali sendo alguns colegas que eu tava conhecendo naquele momento se tornaram, assim, pessoas que eu pude contar nos meus melhores e nos meus piores momentos. Nos meus atos de vulnerabilidade, nos meus atos de fortalecimento. Tipo assim, foi um estado de compartilhamento e de crescimento mútuo, sabe? Em diversos momentos, no meu primeiro ano de GC, eu olhava assim e eu dizia, meu Deus, eu fui chamado para estar aqui nesse momento, porque tanto que eu preciso ouvir, como eu também posso desaguar um pouco do que eu tô aprendendo aqui. Legal. E foram vários momentos que isso aconteceram, que me marcaram e que forjaram muito o meu caráter, que forjaram muito o meu crescimento espiritual, que forjaram muito quem eu sou, que forjaram muito o meu chamado. De tipo assim, quando eu tava caindo, quando eu tava fraquejando, dizer, ei, tu não tá sozinho, ei, me estende a mão, vamos comigo, caminha comigo. Sim. E isso foi total diferença em muitos momentos da minha vida. E o evangelho, né, uma das principais doutrinas que ele tem é o relacionamento. O que Jesus fez com os apóstolos, com as pessoas que caminharam com ele. Então, a gente vê isso, que o relacionamento é importante, é essencial. O grupo de crescimento é para isso. Você compartilhar a sua vida com outras pessoas, as pessoas conhecerem um pouco da sua história, você também conhecer a delas, vocês se ajudarem, orarem juntos, trazerem mais pessoas, fazer o corpo crescer. Eu acho isso incrível. E outra coisa, conta pra gente como foi o teu primeiro GC.
Foi legal, não foi? Ficou nervoso, não ficou? Como é que foi pra ti esse primeiro contato? Foi muito engraçado, porque meu primeiro GC... Aniversário também, né? Foi no meu aniversário. Sim. Eu não conhecia ninguém, era uma convivência de tribo, então tinha 80 caras reunidos, era muita gente. O meu primeiro líder de GC, hoje ele é meu atual coordenador pastoral, é o Marcos Queiroz, o Marcão, que lidera o Inspire aqui na Sul também. E aí foi muito curioso, ele falou comigo e me chamou pro GC, e é muito engraçado, porque o Marcão me chamou, era muita gente, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia o Marcão, e o Marcão chegou no GC, eu cheguei no GC, o Marcão estava lá, e 15 minutos depois apareceu uma emergência e o Marcão teve que sair. E saiu a única pessoa que eu conhecia, e eu não conhecia mais, eu fiquei sozinho, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui no dia do meu aniversário, com um monte de gente que eu não conheço, no dia do meu aniversário, e eu falei... já tô aqui, vou ficar. E aí foi muito curioso, porque foi um momento muito bom, foi um momento de compartilhar experiências, os meninos falando um pouco da palavra de Deus. Pra mim aquilo era tudo muito novo. E o que mais me surpreendeu não foi o momento, foi o pós-momento, porque o encontro ele foi muito bacana. Mas aquilo tudo pra mim era muito novo, eu ainda não entendia muito bem o propósito, qual era o sentido daquilo, eu queria conhecer, mas o que aconteceu depois me marcou muito mais do que propriamente o dia, Sim. Porque durante aquela semana eu tinha tipo 4, 5 caras falando comigo, perguntando como é que tava sendo minha semana, se tava tudo bem, e eu falei, Isso é muito legal, isso é muito legal. O que é que tá acontecendo? Eu perguntei, cara, tô bem, tal e coisa, mas por que? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, eu só queria saber de você, se tava tudo bem, foi muito bom lhe receber sábado, e eu parei e eu olhei assim, cara, tem pessoas que estão querendo saber Sim. como é que tá sendo minha semana. E essas pessoas me viram pela primeira vez no sábado. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido Sim. na cultura que eu vivo Sim. até então. E eu falei, ok, alguma coisa diferente acontece aqui e eu preciso entender o porquê que eles estão fazendo isso. Então, assim, foi um gatilho, né? Em amor, um constrangimento em amor, Sim. né? De eu dizer assim, meu Deus, isso aqui... Tantas pessoas que eu não conheço, que não me conhecem, mas se importam comigo, me querem por perto. Exatamente. Tipo assim... Não era algo superficial, era tipo Sim. algo de, não, eu quero saber, tu trabalha com o quê? Tu faz o quê? Como é que tá bem tua família? E eu falei, e tipo assim, eu sou uma pessoa que, se você me perguntar, eu vou falando, eu vou conversando, Sim. Então tipo assim, eu fui conversando e eu fui desenvolvendo amizades naturais que eu não esperava de um encontro que eu disse, ok, é só mais um encontro, vamos permitir ver como é que vai acontecer. E isso se tornou tão natural um sábado após o outro que quando eu percebi, já não fazia sentido pra mim não estar no meu sábado ali. Teve um momento que me marcou muito, eu nunca vou esquecer, foi um GC que eu fui com o Marcão, era um bairro muito distante. Eu, na verdade, eu não moro na capital, em Fortaleza, eu moro numa cidade aqui da região metropolitana, vizinha, e era muito distante onde o GC ia acontecer, e eu falei, eu vou, porque faz sentido, e eu necessito estar lá. Sim. E quando eu fui, foi um GC assim, que tinha eu, o meu líder, e um outro cara. E aí... eu olhei aquilo ali e eu fiquei analisando, né, em silêncio, e eu perguntando assim, cara, ele deve estar muito constrangido por ter tão poucas pessoas. E o Marcão falou uma frase que me marcou e que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, se tivesse uma pessoa, ainda assim faria sentido. Uau, porque sim, não são números, muito, são vidas. Muito. E aquilo me marcou de uma maneira que eu disse assim, nunca mais eu vou deixar de vir para um GC. Porque não são números, sim. são vidas. E aquilo... passou a enraizar no meu coração para toda a minha jornada Sim. dentro de um grupo de crescimento. Eu dizia assim, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas não. Eu decido hoje estar na casa de Deus através de um grupo de crescimento. Porque tem alguém precisando talvez ouvir o que eu vou falar. Sim. Ou preciso eu ouvir algo que alguém lá vai derramar sobre o meu coração, né? E pegando um pouco desse gancho que tu falou, né? O que é que te fez permanecer em um grupo de crescimento? Você falou um pouco, mas você pode falar um pouco mais, né? Tipo assim, hoje, eu parando para pensar, estou novo na igreja, novo em um GC, vi todas as pessoas, tudo que eu estou aprendendo. O que é que me fez permanecer hoje como membro da CC Videira, participante de um GC? Enfim, tá aqui, se entregar, ser um membro, ser um servo, ser um voluntário. Total. Uma das coisas que realmente me fez permanecer foi talvez um dos meus momentos de vulnerabilidade, sabe? De eu estar muito, muito desanimado. E eu sabia assim, cara, eu não tenho certeza. Isso já estava com um tempo que eu estava dentro do GC e eu dizia assim, meu Deus, será que a minha vida está caminhando segundo a vontade de Deus, sabe? E tiveram pessoas que olharam para mim e disseram assim, Alan, pode não estar nada bem na sua vida.
O seu pessoal pode estar falindo, o seu trabalho pode estar falindo, a sua faculdade pode estar falindo, mas uma coisa que nunca vai falir na sua vida é o amor de Deus. Sim, e Deus sim. vai se manifestar através de pessoas. Eu vi diariamente, não foi um momento, não foi uma ação, mas foi uma progressão de ações de pessoas cuidando de mim, me amando, cuidando de mim. E foi sempre aquela perspectiva que no meio da tempestade, o som do vento era muito grande, a profundidade do oceano era muito imensa, mas os olhos que estavam fitos em Jesus muitas vezes foram projetados por pessoas que estavam no GC. Eu tenho muita convicção que Jesus foi literalmente manifestado através de pessoas cuidando, dizendo assim, ei, cara, não fica aí, ei, cara, me dá a mão, ei, só mais um passo, dá só mais um passo hoje. É sobre permanecer, é sobre... não vai ser sobre a sua intensidade, mas vai ser sobre a sua constância. Hoje talvez você não vá ler a Bíblia toda, mas vamos ler juntos um capítulo, um versículo, um devocional. Orar por você. Houve uma insistência na minha vida que me fez, ok, é sobre isso que eu preciso viver. E acho que foi esse amor, esse constrangimento e amor de quando eu mais quis desistir por diversas vezes, as pessoas disseram, ok, você pode até estar pensando nisso, mas nós não vamos desistir de fazer você desistir de desistir. E eu falei, ok, existe um sobrenatural de Deus em permanecer aqui. Então acho que foi naturalizado dentro das vivências que a gente foi tendo. Muito bom. E o nosso pastor ele sempre deixa muito claro, né? Se você tá bem, vá pro GC, vá pra igreja. Se você não tá bem, vá pro GC, vá pra igreja. Se tem dinheiro, vai pra igreja, vai pro GC. Se não tem, também vai. As pessoas nunca ficam só, desamparadas. Sempre tem uma pessoa do GC, um amigo que pode te dar esse suporte, né? Seja em oração, em tempo de qualidade, o que você estiver precisando. E Alan, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Em todo esse tempo de grupo de crescimento, existiu um momento que você se lembra que assim, foi essencial eu estar em um grupo de crescimento, foi essencial eu ter um líder comigo, foi essencial eu ter amigos comigo, algum problema que você passou, algum testemunho que você possa compartilhar com a gente? Total. Esse talvez seja a pergunta que, tipo assim, vem mais claro esse momento, porque ele me marcou de uma maneira de literalmente me levar a um outro nível de compreender o que era GC, né? O ano era 2017, minha vida estava incrível, eu estava no curso que eu queria, eu tinha sido promovido, estava tudo muito bem na minha vida, eu servia todo domingo, eu estava aqui, eu estava completamente apaixonado pelo meu GC, eu precisava vivenciar aquilo, eu vivia tribo, vivia o A13 Uni, a minha vida, a minha rotina era cercado pelas programações da igreja e eu me sentia 100% completo. Eu dizia assim, meu Deus, muito obrigado por esse amor imerecido, porque eu não sou digno de tanto amor, de tanta graça sobre a minha vida, vivendo coisas tão boas. E aí o dia era 2 de maio de 2017, morava comigo a minha tia, ela que me criou. Sim. Eu morei com ela, na verdade, um bom tempo da minha vida, uns 10 anos mais ou menos. E aí, a minha tia, ela sofria de gastrite nervosa e ela passou mal, eu fui com ela no hospital, na UPA, e nós entramos, não tem como esquecer, eu entrei no hospital, era 15 para as 6 da noite, era 17h45, e às 21h15, às 9h15 da noite, ela veio a falecer. Ela teve 3 horas e meia lá, e ela teve, nesse período, 4 paradas cardíacas, né? Os médicos foram reanimando e foi um momento que me marcou muito, porque eu lembro que eu tava no corredor e eu conseguia ver ela pela janela, eles tentando fazer a reanimação dela e minha família tava toda lá fora, só era eu acompanhando e quando o médico ele chegou para dar notícia, eles me chamaram numa sala pra contar, aquilo foi tão destruidor pra mim, eu só chorei em 2 momentos, aquele foi um dos momentos e foi muito rápido, e a minha carne falou muito forte, sabe, porque naquele momento, a minha humanidade, ela pesou, e eu questionei a Deus, eu falei, Deus, comigo, que tô na tua casa todo domingo, que Alguém sirvo... tava contigo lá? Ou você tava só? Não, eu tava sozinho, minha família tava lá fora esperando. Sim. E eu peguei e falei, tanta gente má no mundo, e tu foi levar uma pessoa tão boa, e aquilo me doeu, aquilo me sangrou, e aquilo me fez me questionar, sabe? Me fez questionar a Deus, e eu me senti assim, completamente sem chão, perdido.
Só que, infelizmente, eu também não tive a oportunidade de vivenciar o luto, porque dentro da minha família alguém precisou ser racional, alguém precisou fazer a parte burocrática de liberar corpo, enfim, teve uma parte que eu falei assim, ok, a família estava toda desestruturada, minha mãe estava chorando, foi súbito, ninguém esperava isso acontecer, e eu precisei parar e falar, ok, então eu resolvo. Sim. E eu não tive essa oportunidade de vivenciar o luto. E acabou que pelo falecimento da tia, a gente entrou em algumas dívidas e essas dívidas me fizeram ter que ir atrás de um segundo emprego. E então eu entrei dentro de uma rotina de trabalho que eu acordava às 6 horas da manhã. Sim. E eu chegava do meu segundo trabalho 1h30 da manhã e eu ia dormir 2, então eu dormia ali entre 2 da manhã e 6 horas. E era tão desgastante e os 2 trabalhos, eles não tinham um horário que eu pudesse mais conciliar o GC. E foi o único momento, desde que eu entrei no GC, que eu não pude estar no GC. Sim. E aquilo me lacerou muito, porque era o local onde eu podia ser vulnerável, Sim. Era o local onde eu estava sendo cuidado, eu não podia chorar em casa, porque a minha família estava precisando Sim. de mim, alguém precisou ser a base, sabe? E eu sentia, eu tenho um irmão que ele tem autismo e ele sentiu muito a perda da minha tia. E tipo assim, eu ver ele chorando me doía muito. Sim. E eu precisava naquele momento não poder chorar. Então eu reprimi tanto esse luto e eu chorava e eu falava assim, meu Deus, por que é que eu tô passando por isso? Por que é que eu preciso passar por isso? Eu não tinha mais um GC, não tinha nenhum horário que funcionasse. Eu não tinha a minha rotina dentro da igreja e eu não canso às vezes que eu cheguei em casa 2 da manhã e eu chorava. Eu dizia assim, meu Deus, tudo que eu queria era poder estar na casa de Deus. Sim. E eu não entendo por que que o Senhor tá me tirando daí, não faz sentido nenhum. Eu quero estar na sua presença, mas parece que você não quer estar comigo. E aquilo me doía de uma maneira que eu não sei nem explicar. Sim. A minha humanidade falava muito forte. Eu comecei a me sentir cada vez mais distante, mais frio. E o meu líder, ele conversava muito comigo, tentando acompanhar como é que estava indo dentro de casa. Apesar de não estar indo para o grupo de crescimento, teu líder sempre... Ele permaneceu do meu lado, ele permaneceu conversando, permaneceu querendo saber como é que estava no meu trabalho, permaneceu querendo saber como é que estava a minha vida. E eu nunca vou esquecer que um dia o meu líder me ligou e ele falou, Alan, sábado, tu entra no teu trabalho que horas? E eu peguei e falei, não, eu entrava de 3 horas, que era mais ou menos o horário do GC. Aí ele falou, tá certo, Alan, pois vamos fazer o seguinte, o GC vai ser no seu trabalho. Nós vamos até o seu trabalho, nós vamos pra lá mais cedo, tenta chegar mais cedo e nós vamos fazer um GC, porque nós não abrimos mão de ter você. Que cuidado, né? E naquele momento, cara, quando ele desligou o telefone, tipo assim, eu falei, caraca, velho, tipo, meu Deus, o que é isso? Uhum. E aquele momento foi um dos momentos de eu poder respirar e dizer assim, meu Deus, se sentir amado mais uma vez, né? O Senhor ainda lembra Sim. de mim. E os meninos foram pra porta do meu trabalho e eles fizeram o GC lá. E eles não fizeram todos os sábados, mas eles precisaram fazer um sábado para eu dizer assim, meu Deus, eu ainda sou lembrado. Isso é muito importante. Tipo, o meu trabalho era muito longe e eu vi 12 caras se deslocando, atravessando a cidade inteira para ir até onde eu trabalhava, para não deixar de eu viver aquilo, sabe? E aquilo me marcou. Eu disse assim, meu Deus, às vezes a gente se questiona tanto sobre a presença de Deus e Deus mesmo assim, num amor imerecido, ele olha assim, ok, eu sei que a sua humanidade não permite você ver o meu amor sobre você, mas eu não vou desistir de você. É aquela premissa básica, né? Pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Sim. Ele mais uma vez descendo e dizendo, ei Alan, eu tô contigo, eu não vou lhe abandonar através de pessoas. Enfim, esse momento me marcou muito e a partir dali eu falei assim, Deus, por favor, me dá só a oportunidade de viver tudo isso de novo. Como é necessário, né? Total. E passou um tempo e aí eu fui tentando juntar dinheiro para quitar as dívidas e aí chegou um momento
passou uns 2, 3 meses depois que o meu GC foi até o meu trabalho. E com o passar do tempo, a distância vai lhe desgastando. E mais uma vez eu fui para um momento de depreciação do que eu estava vivendo. E eu disse assim, Deus, eu te prometo que eu quero estar na tua presença, mas eu não aguento mais, eu não consigo. E eu quero desistir de tudo isso. A humanidade fala, a carne fala, e eu falei, não aguento. Eu tentei estar na sua presença, mas eu acho que o Senhor me esqueceu e eu não tenho mais o que fazer. E aí é curioso porque eu acho que Deus, ele vai até o último... É Abraão, sabe, com Isaac, entrega-me o teu filho, e eu nunca vou esquecer, era sábado à noite, eu tinha ganhado uma folga, e tinha A13, e o A13 tinha sido cancelado por um problema técnico. E aí eu chorei muito, porque eu achei que aquilo ia ser o meu suspiro. Eu pedi a Deus, Deus, me dá um fôlego. E aí o fôlego foi tomado. Pensou que fosse uma resposta, né? Eu pensei exatamente isso, e não foi. E aí, desabei, eu chorando muito. Cheguei assim, Deus, é o seguinte, eu com toda a autoridade que eu não tenho, eu falei, Deus, eu não aguento mais. E aí, o que você não deve fazer, eu fiz, né, que é dar um ultimato. Eu falei, Deus, eu não aguento mais, amanhã é meu último domingo, e se o Senhor não falar comigo, eu não tenho mais forças e eu não vou continuar. E aí eu vim pro culto, eu servia no de 9 horas e eu assisti o de 11, porque mesmo trabalhando nos 2 empregos, eu não abri mão de estar servindo, porque fazia muito sentido pra mim. E foi um momento muito surreal, porque eu vim pro culto de 11 horas, e se você me perguntar o que é que falaram no culto, eu não sei o que falaram no culto. Porque, tipo assim, eu só chorava, porque eu não aguentava mais. E aí chegou o momento do apelo, e esse foi o momento que mudou a minha vida. Porque no momento do apelo, eu nunca vou esquecer, era o pastor João Vitor fazendo o apelo. E aí ele parou o apelo e ele falou, gente, eu vou parar aqui porque eu sinto no meu coração algo muito específico para ser dito. E eu tava ali, né, como mais um membro dentro da igreja, e ele falou, Deus tem de maneira muito específica falado para uma pessoa aqui, que recentemente perdeu um ente querido da sua família, que servia todo domingo aqui dentro da nossa igreja, que estava num GC muito firme e que passou a questionar a Deus, por que é que Deus tirou essa pessoa de você? Sim. Você que serve, você bem que estava aqui dentro, né? Por que, Deus? E essa pessoa tem dito, Deus me esqueceu, e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele não esqueceu. Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um plano na sua vida. Ele te trouxe hoje aqui para te lembrar, não desista, porque eu sei que você ontem falou que ia ser o seu último momento, mas não é o seu último momento. Tem uma história todinha, e naquele momento, cara, eu chorava compulsivamente. Parecia uma criança chorando, e eu chorava muito, porque eu dizia, meu Deus, isso não faz sentido. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E no final eu lembro que a Denise Palhares, ela chegou pra mim e ela falou, Alan, eu não posso te tirar essa dor, mas um dia tudo isso vai fazer sentido. Glória a Deus. Eu fui sabendo assim, cara, não foi o pastor João Vitor, foi Deus falando através do pastor João Vitor. E eu senti Deus me abraçando de uma maneira que eu falei assim, meu Deus, eu não tenho mais forças, mas eu não vou parar. Naquela mesma semana, como um milagre, porque foi um milagre, eu recebi um dinheiro de um benefício que eu não esperava. Mas tipo, não era questão financeira. Sim. Era sobre o propósito. Quando eu recebi, eu falei assim, a primeira decisão que eu tomei foi pedir demissão. São coisas que são inegociáveis. Total. Eu falei assim, eu preciso pedir demissão, porque o trabalho tá me tirando da presença de Deus e não faz sentido eu permanecer agora que eu quitei a dívida, permanecer pelo dinheiro, eu preciso estar na presença de Deus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu pude voltar pro meu GC e, cara, foi incrível, porque eu entrei no meu GC, voltei pro meu GC e meu GC começou a florescer de uma maneira, assim, sobrenatural. 3 meses depois a gente estava multiplicando o GC e, cara, eu vi o meu GC vibrando com minha mãe, pela primeira vez, entregando a vida para Jesus. Eu vi o meu GC indo para minha casa. Eu vi o meu GC indo almoçar na minha casa. Eu vi eu conhecendo as mães dos meninos do meu GC, quando a gente ia fazer uma resenha, quando a gente ia fazer um estudo de GC na casa de alguém e dizer assim, ei, o GC perpassa o que você imagina. O GC não é sobre a sua vida somente, mas o GC é sobre
todas as pessoas que você vai desaguar através do que você tem aprendido GC é aí, isso, né? É se relacionar, é ter bons momentos, vai para uma praia, vai para um cinema, faz um estudo, mas essa parte do crescimento entre as pessoas, né? O compartilhar a vida na vida, como a gente menciona muito, eu aprender com as suas dores, você aprender com a minha, eu ensinar através das minhas experiências, você também, essa troca que um grupo de crescimento faz, né? Isso realmente enriquece muito o nosso coração, fortalece a nossa identidade, fortalece o sentido, né, de fazer grupo de crescimento na nossa igreja. É tão necessário, tão importante você fazer parte de um GC. Histórias como a do Alan acontecem diariamente em vários GCs, em várias vidas, em várias famílias. Então, a gente deixa aqui o nosso encorajamento. Procure um grupo de crescimento, vai no nosso app, procura um amigo, alguma pessoa que você conheça, né? Vai no nosso lounge, faz a tua inscrição e não deixa de participar de um grupo de crescimento. Total. E um ponto muito importante para você que tá aí, CC Videira, acredite, existem pessoas orando exatamente nesse momento pela sua vida, esperando você, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e existe um propósito específico para você dentro de um grupo de crescimento. Incrível. E, gente, é isso. A gente encerra por hoje mais um episódio do CC Videira Histórias. Alan, muito obrigado pela participação. Espero que a sua história, o seu testemunho edifique muitas pessoas. Amém. E acompanhe tudo pelo nosso canal do YouTube. Obrigado.